dessas peregrinações. Mas há uma outra religião que também propaga peregrinações, e essa é o catolicismo. Então você tem peregrinações para Lourdes, para sítios importantes e para Fátima. E essas peregrinações, elas são um símbolo das grandes religiões pagãs do passado. Agora, quem era Maomé? Maomé Mustafa nasceu em 570 d.C. e morreu em 632 d.C. Ele fugiu para Medina em 622 d.C., depois da morte de Khadija. Quem era Khadija? Maomé se casou com Khadija quando ele tinha 25 e ela tinha 40 anos de idade. A prima dela, Waraqá, era também católica romana. E ela veio de um convento católico romano. Então podemos dizer que ela era uma freira católica romana. Ela era muito rica, ela vivia em um convento, ela praticamente controlava toda a economia em suas mãos. E ela deu emprego a esse jovem Maomé, com quem depois ela veio a se casar. Maomé marchou até Meca em 630 d.C., 2 anos antes de morrer, e 4 anos antes de Omar se tornar califa, e o Corão foi compilado em 650 d.C. Maomé não sabia escrever, e por isso ele contratou um escriba que escrevesse tudo aquilo que ele viu e ouviu. E o Corão é diferente de qualquer outro tipo de literatura religiosa, porque ele foi um livro totalmente ditado. E eles ensinam que ele não foi apenas transcrito por um profeta, mas que ele foi um livro ditado diretamente por Deus e por isso deve sempre permanecer na sua língua original, o árabe. É isso que eles ensinam na religião islâmica. O símbolo da religião islâmica é uma lua em forma de foice e uma estrela. Uma estrela dentro de uma lua em forma de foice. Mas de onde vem esse símbolo? E quem é Alá? Então vamos ver agora umas citações interessantes, especialmente da Enciclopédia da Religião. Alá era o deus da lua que se casou com a deusa do sol. Juntos, eles produziram 3 deusas que se chamaram as filhas de Alá. Essas 3 deusas eram chamadas de Aulat, Aulusa e Manat. A Enciclopédia da Religião menciona que Alá é um nome pré-islâmico e corresponde ao deus babilônico Bel. Isso é fascinante. Então, esta é uma antiga religião pagã e sua divindade é Bel, ou Baal. E nós lemos em Morais e Dogma, página 451, que a palavra árabe Aldebaran significa a estrela principal ou guia, e só poderia ter recebido este nome porque ela precedeu ou guiou todas as outras. O ano, então, abria com o sol em touro, e uma grande quantidade de esculturas antigas, tanto na Síria quanto no Egito, onde o touro aparece com lunetas ou chifres crescentes, e o disco do sol entre eles, são diretas alusões ao importante festival da primeira lua nova do ano. E havia por toda parte uma celebração anual do festival da primeira lua nova, quando o ano abria com sol, ou sol, e luna, ou lua, em touro. E aqui está o símbolo de touro. A combinação do crescente e do disco sempre representa a conjunção do sol com a lua. Isso significa basicamente que estamos lidando com 2 divindades, uma feminina e outra masculina. São aspectos masculino e feminino. Bem, era adorado, como se percebe aqui, a adoração da vaca celestial Mehet Veret. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Ciro, aqui estão os chifres, aqui está o disco. Isso tudo representava o lançamento do Deus Sol até o ventre da mãe, para que ele pudesse nascer, filho de Ísis. Então, os chifres também representam a lua em forma de foice. Na religião posterior e na própria Babilônia, aqui você tem o estilo sírio, a meia-lua, com o disco solar dentro dela, a mesma coisa aqui, num detalhe maior. Notem que aqui é Baal Haddad, o nascimento do sol. Se nós formos até a antiga Mesopotâmia, vamos descobrir que o símbolo de Baal e de Bel eram exatamente o mesmo. Uma meia-lua com uma estrela dentro, uma representação do nascimento do sol. Ísis e Osíris, os aspectos masculino e feminino. Este aqui, então, é de Astoret e Tamuz, ou Ísis e Horus, macho e fêmea. A mesma coisa nós encontramos no Egito, como já discutimos antes.
Trata-se da adoração de Baal, da adoração de Lúcifer, em seu aspecto masculino e feminino. E vejam que no papado nós encontramos a mesma coisa, porque o Papa hoje é o representante da religião babilônica. Vejam que quando ele celebra a missa, ele tem um disco redondo, a hóstia, a forma circular é um símbolo de Baal, e depois da missa ele é colocado então sobre uma meia-lua. E aí você tem o nascimento do sol. Essa forma então é um simbolismo disso. Veja aqui um outro receptáculo para a hóstia. Tudo representa o nascimento do sol. Então, o catolicismo usa o símbolo da meia-lua com um disco do sol dentro. Aqui está uma igreja católica na Alemanha e há um relógio muito interessante nela. Fui eu que tirei essa foto. Vejam aqui a lua e a estrela. E esta estrela específica aqui tem 8 pontas. E à medida que os ponteiros então se deslocam cada hora, tanto o ponteiro maior quanto o ponteiro menor, quando eles se intercalam, você então produz o nascimento do Deus Sol. A toda hora então acontece Baal Hadad, Baal Hadad, Baal Hadad.